Sejam todos muito bem-vindos a essa aula sobre mentalidade e como que a gente faz para alcançar os nossos sonhos, para alcançar e realizar o que a gente deseja para a nossa vida, melhorando principalmente o quê? A nossa vida financeira. Muitas pessoas não conseguem prosperar financeiramente e em outras áreas, porque a gente sabe que a prosperidade financeira ela vai trazendo também para a gente melhorias em outras áreas da nossa vida, né? Muitas pessoas não conseguem alcançar isso porque não se sentem merecedoras ou internamente não acreditam realmente que merecem faturar mais, que merecem ter uma vida com mais qualidade, que merecem transbordar de riquezas mesmo, né, em suas vidas. E isso influencia diretamente em todos os pontos de nossas vidas, tá? Em conexões com outras pessoas, em expansão de intelectualidade, tudo isso. Tudo começa na nossa mente e o que os resultados que a gente tem vêm de acordo com crenças e com bloqueios que muitas vezes nós temos na nossa mente, tá? Nós falamos sobre isso, né, no evento aquele dia. Então, hoje eu quero trazer para vocês uma clareza e um exercício para que vocês tragam todos os dias, gente. Todos os dias. É muito importante vocês fazerem esse treino mental. E eu vou falar para vocês, no início, vocês vão ter aquela sensação de que o que vocês estão fazendo é uma besteira, é uma bobeira, mas na situação que você está hoje, o que que pode piorar fazendo isso, né? Então, assim, não é algo que vai tirar muito teu tempo, não é algo que vai fazer com que você fique pior do que o jeito que você está hoje, porque o intuito de vocês aqui é crescer, certo? Então, vamos fazer para que isso aconteça. E o ponto principal que impede muitas pessoas de crescerem começa aqui. Se a gente não mudar isso aqui, não tem como a gente mudar os nossos resultados. Por quê? Porque as nossas ações continuam sendo as mesmas. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, vou compartilhar alguns slides para a gente seguir essa linha, vão ter exercícios para vocês fazerem, e isso aqui vai ser algo muito importante para esse momento que vocês estão passando. Por quê? Quando nós falamos sobre dinheiro, um dos pontos principais que fazem com que a gente atraia ele ou afaste ele é o nosso estado interno, como que nós estamos nos sentindo. Se nós estamos mais tristes, mais frustrados, revoltados, qualquer tipo de sentimento que não seja positivo, a gente afasta o que realmente a gente quer para nossa vida. E a partir do momento que a gente entende que o estado interno onde nós nos encontramos influencia diretamente tudo que acontece ao nosso redor, aí as coisas começam a tomar um rumo diferente. E aí você começa a encontrar e a ver soluções onde antes só era escuridão. Então, isso que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Eu vou compartilhar uns slides aqui para que fique mais fácil essa linha de entendimento também para vocês e para que a gente possa juntos alcançar o que a gente quer, porque eu ainda tenho metas para alcançar, eu sei que vocês também vão estar fazendo isso para melhorar a vida de vocês, então vamos nessa, não vamos deixar de fazer. E assim, tem uma frase muito legal que inclusive está aqui, que eu até anotei, é: "Uma mente que acredita, ela encontra o caminho. A mente que duvida, ela encontra uma forma de se sabotar. Enquanto vocês duvidarem do potencial de vocês, enquanto vocês duvidarem da onde vocês querem chegar, enquanto vocês duvidarem que vocês são capazes de fazer tal quantidade de dinheiro, de chegar onde você quer, de abrir uma empresa de verdade que lucre, você vai encontrar uma forma de se sabotar para não chegar nesse resultado. Então, se há dúvida, é porque precisa mudar essa mentalidade. Você precisa acreditar como se isso já fosse real. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Trabalhar a mentalidade de vocês. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso que eu vou trazer aqui. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, mas não deram importância. Mas vou falar para vocês. Pessoas que se desenvolvem e que têm uma conquista gigantesca em suas vidas, elas têm rotinas muito similares e parecidas com o que eu vou trazer aqui para vocês. E esse é só o primeiro passo dessa grande jornada, tá? Então, eu espero contar com vocês. Vou continuar porque eu já faço isso,
Confesso que às vezes eu paro, mas depois retomo e eu vou me comprometer a começar junto com vocês, para que nesses próximos 21 dias, 30 dias, 50 dias, 75 dias, a gente continue fazendo todos os dias essas práticas para que nós mudemos de verdade a nossa mentalidade e alcançamos o que a gente quer. Vamos nessa? Conto com vocês. Eu vou compartilhar aqui então os slides para que a gente possa seguir mais claramente essa linha de raciocínio. Vamos compartilhar aqui. Só vamos chegar aqui. Muito bem, muito bem. Então aqui, deixa eu até colocar para apresentar, que vai ficar mais bonitinho aqui a apresentação. Ok. Isso aí. Vamos lá. Treine o seu cérebro para alcançar e realizar os sonhos que você deseja. Aqui eu vou passar para vocês 4 passos simples, tá? Eu não quero que essa aula se estenda muito. Eles são simples e poderosos, de um cara que se chama John Assaraf. Ele foi um dos caras que participa ali do filme também do Segredo, que fala sobre a lei da manifestação, da cocriação, né? Então, isso tudo que a gente vai trazer aqui são pessoas que já fizeram e colocaram na sua vida, só que, claro, uma coisa que o John sempre fala é que não adianta só você pensar. Só pensar e achar, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou fazer 100 mil por mês, não sei o quê. Só isso não adianta. Precisa de uma ação. O que que acontece? Quando a gente muda o nosso cérebro, a gente muda a forma de pensar e principalmente a gente acredita nisso, aí a gente começa a enxergar caminhos e nós temos uma motivação diária repetitiva para alcançar isso. Por isso que é importante, nos primeiros dias vai ser muito desafiador, vocês vão querer desistir, não vou fazer hoje, não sei o quê. Só que se vocês querem realmente mudar a vida de vocês, é de extrema importância que vocês façam isso todos os dias, de manhã e à noite, tá? Então, aqui depois eu vou explicar bem certinho. Esse método, ele é baseado nos ensinamentos do John Assaraf, tá? Então, quem quiser pesquisar sobre ele também para entender um pouquinho mais, fica à vontade, é muito importante, até porque vocês vão trabalhando já a mentalidade de vocês, instigando, né, essa curiosidade que também faz parte da nossa evolução. Então, ele é um dos maiores especialistas mundiais. Olha só a responsabilidade em desenvolvimento do cérebro humano e realização de metas financeiras, que é o que vocês estão buscando aqui, né? Alcançar uma meta e, para isso, a gente precisa reprogramar a nossa mente. Então, nós vamos reprogramar sua mente, destravar alguns bloqueios e atingir resultados extraordinários. Mas, para isso, eu preciso, reforço mais uma vez, façam isso daqui, porque vocês não vão se arrepender. E outra, se questione. Quando você não quiser fazer, se questiona. O que de pior pode acontecer se eu fizer isso? Então, vocês vão ver que é algo que vai realmente trazer no início, uma sensação talvez de síndrome do impostor, porque vocês não acreditam que vocês podem alcançar aquilo. Você pode falar que sim, mas internamente, no seu subconsciente, há uma chavezinha que fala assim: você está se enganando, você está mentindo para você não é capaz disso, e é isso que nós vamos mudar aqui, tá bom? Quem é o John Assaraf, né? John Assaraf, como eu falei, ele é conhecido mundialmente por ajudar pessoas comuns a destravar bloqueios mentais profundos, tá, gente? Profundos com isso que eu vou trazer aqui. Esses 4 passos que ele traz e que eu já apliquei na minha vida, conheço várias pessoas ao meu redor que aplicam isso diariamente na vida delas e conseguem resultados extraordinários. Então, por que não levar esse conhecimento para vocês, né? Eu vi que é necessário, esse começo que nós tivemos aqui, a gente consegue fazer essa leitura e ver o quanto crenças, bloqueios, travas internas nos impedem de alcançar realmente o que a gente quer. E isso vem vindo, não é culpa de vocês que tudo isso é criado, tá? É importante que vocês saibam disso. Nós somos condicionados. Quantas vezes a gente ouviu falar que dinheiro é sujo? Quanta gente ouviu falar que dinheiro não dá em árvore, que é difícil, que para você ter dinheiro você precisa
trabalhar duro, você precisa sofrer, ou então que quem é rico não é honesto, é desleal. Então, quantas vezes a gente ouviu isso e tudo isso repetidamente, por isso que vocês vão entender por que que a gente precisa repetir coisas positivas, porque automaticamente coisas negativas estão sendo repetidas todos os dias na mente de vocês. E se vocês não terem essa consciência e mudar esse pensamento, vocês infelizmente não vão conseguir sair do lugar onde vocês estão, tá? Então, tudo isso começa pela forma que a gente pensa todos os dias. Como ali eu falei para vocês, ele ficou famoso pelo filme O Segredo, né? Esse best-seller sobre a mente. Então, aconselho também vocês a assistirem. Ele fala sobre mente, sobre dinheiro e sobre comportamento. Ele foi um cara que saiu do zero e ele construiu uma vida milionária, tá? Não só financeiramente, mas com equilíbrio, com propósito, com contribuição no mundo também. E tendo, assim, uma família incrível, né? E o que que vocês vão aprender aqui hoje? Como programar sua mente para atrair mais oportunidades reais. E eu vou falar sobre isso também, porque hoje, se a sua realidade é de fazer R$ 5.000 por mês, vai ser impossível, se você não trabalhar sua mente, você falar que você é capaz de fazer 30, 40, 100 mil por mês. Se você está numa realidade, você não trabalhar a tua mente para aquele resultado que você quer, não tem como alcançá-lo, porque você vai ter aqui, de tanto repetir isso, e você ganha ali, às vezes, na tua folha R$ 5.000, R$ 10.000, você não consegue subir esse teto. E quando acontece algo que você sobe, ou dá um jeito de gastar, ou acontece alguma coisa que esse dinheiro tem que ir embora, é questões de saúde, é carro que estraga, é máquina de lavar que quebra e tem que comprar outra. Enfim, tudo faz com que você não ultrapasse esta linha, e é isso que a gente vai fazer aqui. Romper o vado de vocês, romper esse teto para fazer com que vocês internamente já acreditam que vocês já fazem a quantidade de dinheiro, né, que vocês querem para a vida de vocês. Aqui então nós vamos aprender também como usar as afirmações do jeito certo, sem o auto-engano, tá? Porque se a gente ficar só repetindo, ah, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, automaticamente alguma coisa dentro de mim pode dizer que você está mentindo para você. Não, olha lá sua conta bancária, você está no vermelho, você está no cheque especial, você está devendo. Como é que você acha que você é rica? É isso que a gente vai mudando, porque é essa voz interna que faz com que a gente não expanda, né? E como visualizar os resultados com clareza, ou seja, visualizar antes de acontecer. Esse também é uma das partes das fases que vocês vão aprender aqui, tá? Como transformar tudo em ação concreta e mensurável. Toda a estratégia que a gente vai passar aqui para vocês, se vocês não souberem e não se sentirem capazes de fazer isso, a chance de se sabotar é muito grande. Por isso que já começa aqui, nesse trabalho mental, para que vocês consigam depois colocar todas as estratégias e ver que realmente isso é alcançável. Beleza? Clareza, o primeiro passo, clareza financeira. Defina um valor específico, específico. O seu cérebro, ele é como um GPS biológico, tá? Vamos trazer um exemplo claro. Quem aqui já quis muito comprar um carro, pensou naquele carro e de repente você começa a sair na rua e você só vê aquele carro. Isso para os homens é muito claro. O teu cérebro ele começa a te direcionar para aquilo. Aqueles carros sempre estiveram ali. Só que porque você colocou um foco, você direcionou, você calibrou, você definiu uma rota para o teu GPS, para o teu cérebro, ele direciona o teu olhar para aquilo. Mulheres, pensou em engravidar e tal, ou quando você está ali, né, no início, está conversando, falando sobre gestação, quantas mulheres grávidas você começa a ver? Por quê? Porque o teu GPS, ele está condicionado, ele está regulado para aquilo. Então, quando a gente coloca e define um valor específico, a gente consegue fazer o quê? Direcionar a nossa mente, o nosso campo de visão para aquela meta, para aquele resultado. Por isso que é importante metas muito vagas, elas tipo, eu quero mais dinheiro, tá, mas quanto? Quanto que você quer? Hoje, o teu faturamento ele é 5, é 10 mil? Ok. Quanto que você quer fazer até julho? Eu quero estar fazendo 15, 20 mil, Daia. Ok.
defina ou 15 ou 20. Claro, tem que ter clareza, tá? Eu quero ficar rico, não funciona. Eu quero mais dinheiro, não funciona. Por quê? Porque não é específico. Mas se eu te der mais 50 centavos, se eu te der 50 centavos aqui agora, você está 50 centavos mais rico. É isso que você quer? Não. Então você precisa ser específico. É como você ir para uma pizzaria e você não saber que sabor de pizza que você quer. O que que vem? Vem qualquer tipo de pizza. Por exemplo, no rodízio. Não, eu quero pizza de calabresa, mas vai começar a passar tudo aquilo. Se você não pedir para o garçom, ele vai te trazer de frango, ele vai te trazer de catupiry, ele vai te trazer de brócolis, mas ele não vai trazer e vai trazer uma vez aleatória ali a que você quer. Se você for específico e falar para ele, eu quero pizza de calabresa, ele vai te trazer pizza de calabresa, certo? Então, o cérebro, ele não trabalha bem com ideias imprecisas, por isso que precisa de clareza no que você quer. Como que você quer? Você quer mudar de casa? Qual é a casa que você quer? Você quer mudar de emprego? Qual é o emprego que você quer? Você quer melhores clientes? Qual é o tipo de cliente que você quer? Então, é importante que vocês tenham essa noção de saber e definir metas claras. Então, defina agora um valor específico que vocês querem começar a fazer. Mas, por exemplo, você faz 5.000 por mês. Daia, até junho, eu quero estar fazendo 100.000 por mês. Agora, vamos destrinchar isso nessa quantidade de tempo. Quanto que você precisaria fazer por semana para você alcançar esse valor de 100.000 mês? É possível? Não é possível. É até possível se você tiver já muito bem colocado e só mudar um pouco as estratégicas, mas quando a gente está começando, acaba demorando um pouco mais. Então, vamos lá, se você quer passar de 5 para 10, maravilha, porque nós temos aqui 2 meses para isso. E é totalmente possível, tá? Até 20.000 é totalmente possível. Agora, se você está fazendo 5.000 reais e você quer passar para daqui 2 meses a fazer 100, você realmente acredita que isso é real? Então, é aí quando a gente não consegue ver o trajeto que a gente precisa fazer, que é onde entra a estratégia. Se a gente não consegue ver esse trajeto, a gente se sabota. Por quê? Automaticamente o nosso cérebro entende que não é possível. Entende por que que precisa ser claro e alcançável? Por que o número exato importa? Para que vocês entendam com muito mais clareza. Exemplo prático. Meta 100.000 por ano. 100.000 por ano é em torno de 8.300 por mês, certo? Dá ali mais ou menos uns 2.100 reais por semana. Se você dividir essa meta, aproxima ela da sua realidade, sabe? Então, ok, sou totalmente capaz de fazer 2.100 reais por semana. Então, aqui automaticamente eu vou fazer 8.300 por mês e no final eu vou alcançar os 100.000 reais por ano. Entende? Que se eu colocar 1 milhão, eu vou ter que fazer ali outros valores. E se você está num nível muito inicial ainda, se torna muito longe, você não consegue chegar naquele resultado porque a sua mente já vai te sabotar. Então, o que que acontece no nosso cérebro quando a gente coloca uma meta clara e alcançável? Essa clareza do número, ela ativa o nosso córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia dos animais, né? É o que faz com que a gente possa imaginar, que a gente possa decidir, que a gente possa planejar e que a gente veja as oportunidades, que faz com que a gente crie estratégias, né? Essa clareza, ela gera foco e o foco ativa o nosso sistema de atenção. Lembra que eu falei para vocês do carro? Quero tal carro. Opa, começo a ver esse carro por todos os lugares. Então, ativa o teu sistema de atenção, onde direciona para aquilo que você quer. E é isso que muda todo o jogo. E o ponto-chave aqui é, quando você define um número exato com data e formato, o seu cérebro começa a filtrar o mundo ao seu redor de formas diferentes. Tudo está ali, só que você direciona o foco para o que realmente é o seu direcionamento agora, né? E o que é o seu foco. E essas oportunidades que antes passavam despercebidas porque o teu cérebro estava destreinado, elas começam a brilhar, começam a aparecer no seu caminho.
Então, quando no exemplo do carro, esses carros não brotaram do nada só porque você falou que você quer um carro daquele. As mulheres grávidas não brotaram do nada, elas sempre estiveram ali, os carros sempre estiveram ali, só que você não estava com o foco direcionado para isso. Faz sentido para vocês? Maravilha! Exercício prático, a meta clara. Vamos lá, pegar papel e caneta? Então vamos lá, defina o valor exato. Escreva um valor financeiro específico, mensal, anual ou semanal, como você preferir, tá? Exemplo, aqui ó, quero ganhar ou quero fazer 15 mil reais por mês até 30 de junho do próximo ano. Aqui ele está longe, né? Eu trouxe esse exemplo aqui, mas você pode fazer aqui até o dia 30 de junho de 2026. Coloque tudo muito específico, muito claro. Divida por semana e por dia útil. Isso aproxima a meta da sua realidade e vai revelar que ela é atingível com a mudança certa de abordagem. Para que isso daqui, Daia? Porque se você não divide, você não consegue imaginar e criar e pensar numa estratégia que você pode fazer para chegar nesse resultado. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela produz trufas e hoje ela é aposentada, tem 61 anos, ela é aposentada, então ela ganha a aposentadoria dela, ela trabalha ainda num outro lugar, numa malharia, né? Ela é costureira e ela ainda faz trufas como um hobby, né? E como para fazer um extra. O total de renda dela mensal está em torno de 8.000 e 9.000 reais. É o que ela tira por mês, né? Com as trufas, com a aposentadoria e com o salário dela na empresa. Eu trouxe um plano estratégico para ela de fazer 12 mil limpo, isso de receita, todos os meses, apenas fazendo trufa. Como? Vamos lá. Para vocês terem essa ideia e essa noção de como que a gente vai criando estratégia a partir do momento que a gente tem um valor exato, tá? Para ela fazer 12 mil, isso sairia um valor assim de faturamento total de 19 mil reais por mês. Para ela fazer isso, se hoje ela está tirando 2.380, se eu não me engano, ela vende 150 trufas por semana, né? 150 trufas por semana dá um total ali de 500 e poucos reais limpo. Esse valor ali em 4 semanas, em um mês, dá o valor de 2.300, certo? Só que ela trabalha fora, então ela faz trufas uma vez por semana e ela vende em apenas um lugar essas 150 trufas. Se ela começar a dedicar mais tempo, ou seja, mais 5 dias na semana fazendo 150 trufas por dia, essas 150 trufas por dia que ela vende em 2 dias, porque ela está indo em um só lugar, vou até pegar a calculadora aqui para vocês terem essa noção, tá? Se ela fizer 150 trufas por dia, hoje ela vende cada trufa a R$ 6. Olha só, tu entende a importância da clareza? Isso dá um total de R$ 900, tá? Mas tem o custo, né? Tem ali os insumos, a mão de obra dela, que fica em torno ali de R$ 2. Então, o que ela tira aqui, fica em torno de R$ 590 por semana. Se ela fizer isso por 5 dias e ela ir em outros lugares oferecer, ela consegue vender 150 trufas por dia em outros lugares também, ou seja, ela vai fazer 150 vezes 5, que vai dar 750 trufas por semana. E é totalmente alcançável porque ela já validou esse método. Isso é importante também, a gente validar. Então, ela já tem segurança de poder sair do CLT e empreender só com as trufas. Isso só com um produto, gente. 750 vezes R$ 6, que é o valor que ela cobra por cada trufa, ela tira de faturamento, ou seja, o valor bruto semanal dela é de R$ 4.500. Desses 4.500 tem os insumos que ela precisa tirar, que vai dar em torno ali de R$ 1.500.
1.500, então vai sobrar quanto? 3.000 limpo todas as semanas para ela, tá? Se ela repetir isso por 20 dias, ou seja, as 4 semanas trabalhando 5 dias por semana, ela vai ter um faturamento de 12.000 reais, no mínimo, vendendo 150 trufas por dia, 5 dias por semana. Vocês entendem que quando a gente divide isso, tudo fica mais fácil, muito mais claro, muito mais alcançável? Por isso que é importante a gente dividir por semana, por dia útil e ali por horário, por quantidade. Para quê? Para ter clareza. Ela não tinha essa clareza antes e ela nem imaginava que ela podia estar fazendo só com as trufas 12.000 reais por mês. E conecte isso ao seu porquê emocional. Gente, lembra que eu falei do que a gente sente interfere diretamente nos nossos resultados? Não basta saber o valor, entenda por que esse valor importa. Por que que eu quero fazer 12.000 reais? Por que que eu quero fazer 15.000 reais? Por que que eu quero fazer 20.000 reais? Qual é a segurança que isso vai trazer para sua família? Qual é a liberdade pessoal que você vai ter? Você vai sair de um ambiente tóxico fazendo isso? Qual é a emoção que está ligada a isso? Qual é a vida que você quer dar para os seus filhos? Você quer pagar uma faculdade? Você quer poder comprar um carro? Você quer poder viajar? Você quer poder trabalhar de qualquer lugar? Qual é a emoção? Qual é o combustível mais poderoso que vai fazer com que você tenha essa motivação de fazer isso, né? Que torne essa ação diária consistente. Se você não tiver uma emoção muito forte alocada com isso, não consegue ter a energia suficiente para colocar ação, entende? Então, tudo começa com um número, mas termina com uma nova identidade. Você vai mudar quem você é. Você vai olhar para a vida de uma forma muito diferente. Você vai agir de uma forma diferente. Por quê? Porque uma semente diferente foi plantada dentro de você. E ganhar mais dinheiro não é só técnica, gente. É se ver como alguém que ganha aquele valor, que já faz aquele valor, que vive com aquele valor. Não quer dizer que você tem que gastar tudo, mas para que você sinta e você alcance isso, você vai trabalhar a tua mentalidade, porque quando você chegar nisso, você vai para um outro nível. E depois você vai para um outro nível, e depois você vai para um outro nível. E é assim que vocês conseguem alcançar realmente o que você deseja, o que você veio buscar aqui. A afirmação diária é o segundo passo. Depois que você definiu os números, definiu suas metas, toda essa clareza, você vai para a afirmação diária e tem que ser uma afirmação poderosa, não pode ser qualquer afirmaçãozinha, não, e tem que ser feita com aquilo que a gente falou no último passo ali: emoção. Eu sou tão feliz e grato agora que eu estou ganhando 10.000 reais por mês. Eu sou tão feliz e grata agora que eu estou fazendo 50.000 reais por mês. Eu sou tão feliz e grata porque eu estou fazendo 100.000 reais por mês. Isso é muito importante. A maioria das pessoas, ela já repete afirmações todos os dias. E se você é uma pessoa que reclama todos os dias, diariamente, você está fazendo isso, a mesma coisa, só que de forma negativa. E isso é difícil. Ai, eu não consigo, dinheiro não é para mim. Ai, esse negócio aqui não vai funcionar para mim. Se você começar a trazer essas afirmações e você começar a repetir ela todos os dias, não tem como fugir disso. Como o contrário também é verdadeiro. Então, o que eu estou tentando trazer para vocês aqui agora, essa clareza, é justamente sobre isso. Tudo o que você fala reflete e atrai. Tudo que você pensa reflete e atrai. Tudo que você pensa cria. Tudo que você imagina cria. Só que qual é a intensidade disso? Não é você fazer uma afirmação positiva e fazer 10 reclamações durante o dia. Inverta esses papéis e, se puder, pare de reclamar de qualquer coisa que possa vir na tua vida. Leva e olha tudo como um aprendizado. Até a situação que você está hoje, a vida está difícil, não diga que ela está difícil, você está aprendendo com ela. E se você está assistindo essa aula, é porque você está tendo uma oportunidade incrível de mudar a sua realidade, mudando primeiro a sua mente. E o que você repete com frequência, o cérebro transforma em verdade. No início, talvez você possa até achar que essa afirmação que você vai estar fazendo aqui, ela é inútil. Mas depois, de tanto repetir, de tanto repetir, de tanto repetir, e principalmente trazendo emoção, sentindo, e depois a gente vai para o outro passo, que é a visualização,
Quando você repete com emoção, é o que transforma um pensamento em uma crença. Então, existem crenças positivas e crenças negativas. Aqui a gente vai estar fazendo a substituição de pensamentos e crenças negativas por pensamentos e crenças positivas, que sim, você é capaz de alcançar tudo, tudo o que você quiser. Vamos lá para o próximo passo? Como criar e praticar a sua afirmação? Vamos lá. Agora também com papel e caneta na mão, tá? As 3 regras da afirmação eficaz. Vamos lá, afirme no presente, é agora, fale como se já fosse realidade. Eu sou muito feliz e grata agora que eu faço R$ 10.000 todos os meses. Eu sou muito feliz e grata agora que eu faço 20, 30, 40, 50 mil reais todos os meses. E seja específico, diga exatamente o quanto você está recebendo. Tudo isso faz parte desse processo, tá? Inclua uma emoção positiva. Tá vendo essa energia que eu tô falando com vocês? É isso que vocês têm que trazer. Use a palavras como gratidão. Eu sou feliz e grata por fazer 15, 20 mil reais por mês. Eu sou feliz e grata. Eu tenho alegria. Eu tenho liberdade por causa desses 15, 20 mil reais que eu faço todos os meses. Então, traga com muita especificidade. Afirme no presente, é agora, já aconteceu. Seja específico, traga os números que você deseja e inclua uma emoção positiva, a gratidão, a alegria, a felicidade. E a prática diária, então, vocês vão afirmar, repetir a sua afirmação 2 vezes ao dia, tá? De 5 a 10 vezes cada uma dessas vezes que você vai fazer. Pela manhã, por quê? Por que pela manhã? Seu cérebro está mais receptivo, ele está aberto. Então, tudo que você pensa quando você acorda tende a se potencializar. Então, presta atenção agora, faz uma reflexão. Quais são os pensamentos que você está tendo todas as manhãs quando você acorda? É preocupação? É raiva? É julgamento? É autocobrança? É a incapacidade? Ou você está sendo feliz, você está agradecendo por você abrir os seus olhos, por você ter mais uma oportunidade, porque Deus te fez com que você pudesse ter mais uma chance de fazer diferente. Então, de manhã, o nosso cérebro está mais receptivo, né? Você consegue trazer e ter um canal direto, você está em teta ainda, a sua frequência, né? Ela não entrou em beta ainda, ela está em teta, então você consegue ter um campo mais aberto que vai para o teu subconsciente, ou seja, você começa a reprogramar lá dentro. E à noite é onde o nosso cérebro ele entra em fase de consolidação, ali depois que a gente está indo dormir, antes da gente estar indo dormir, sabe? Então é onde ele entra na fase de consolidação, é onde ele firma realmente. Então também é o momento de pensar quais são os pensamentos que eu estou tendo nesse momento. E por que não? Escreve. Escreve as suas afirmações ali e repita de 5 a 10 vezes de manhã, de 5 a 10 vezes à noite, tá? Com emoção, com ânimo, com motivação, com alegria, com gratidão. E não repita como um robô, né, gente? Não fala assim, eu sou feliz e grata porque eu faço 15 mil reais por mês. Eu sou feliz e grata porque Não, não é assim que funciona, gente. Repita, feche os seus olhos, sinta, respire e sinta o que você está dizendo. Eu sou feliz e grata porque eu faço 20, 50 mil reais todos os meses. Eu sou feliz e grata porque eu faço 100 mil reais todos os meses. E imagine esse dinheiro entrando na sua conta. Imagine você ouvindo o barulhinho do teu celular, a notificação do teu celular, e você visualizando ali com o seu nome, com o valor, com todos aqueles zeros atrás, veja o extrato com o seu nome. Então, torne isso real, veja o saldo, feche os teus olhos, veja o saldo quando você fala, eu sou feliz e grata porque eu faço 20 mil reais todos os meses, veja lá na tua conta o teu nome, o número, a data, a hora, veja tudo isso, quanto mais detalhes você trouxer, mais real isso se torna. E deixa eu te falar uma coisa, o teu cérebro ele não tem noção do que você está vendo realmente, do que não é real. Por isso que quando nós pensamos em algo negativo, a gente está criando aquilo e o nosso corpo sente, ele reage.
Por quê? Porque ele não tem noção do que é real e do que não é. Então, no início, talvez você sinta uma síndrome do impostor, mas é importante que você não deixe de fazer. E quando você traz emoção, quando você visualiza como você sente, olhando que você recebeu um Pix de 20 mil reais na sua conta, como que você se sentiria? Como você se comportaria? Então, é essa sensação que você traz para mudar, começar a mudar a sua mentalidade e o seu merecimento. E essa identidade, ela começa nessa linguagem interna, né? Nenhuma mudança externa, gente, se sustenta se a mente ainda estiver presa a padrões antigos. Nenhuma. E comprometa-se com, no mínimo, 21 dias de repetição. No mínimo. Vamos para o próximo passo? A visualização com emoção. Eu adoro isso. É como você criar um filme mental. Lembra que a gente fez lá no evento? Que vocês foram imaginando, vocês na vida dos sonhos, se encontrando com a família, né? O lugar de vocês que agora estava sendo ocupado por vocês, o lugar de vocês que estava vago antes e agora você está ali. Então, é criar esse filme mental do seu sucesso. Quando você consegue se visualizar ali, você já cria, você colapsa essa imagem, você faz com que ela já se torne real e você começa a agir, a ter ações que vão te levar para esse lugar. Então, imaginar não pode ser algo vago, né? Por isso que eu digo, traga detalhes, a hora que você está vendo ali o seu boleto, o seu saldo bancário, né? E criar esse filme mental é quando você se torna o protagonista. Você tá ali, você vive aquilo todos os dias como se fosse a sua realidade, né? O cérebro, ele aprende mais rápido pela experiência emocional do que pela lógica. Quando a gente sofre um impacto emocional muito forte, a gente fica muito tempo naquilo e muitas vezes aquilo nos muda. E, na verdade, muda geneticamente. Então, quando você traz a emoção unida com esse filme, e é o que eu trago nas conduções, é onde você começa a mudar geneticamente o teu corpo, que também vai mudando a tua mente. Olha como o nosso corpo responde a tudo que a gente pensa, tudo que a gente cria, tudo que a gente vê, tudo, principalmente, tudo que a gente sente. E o filme mental diário, vamos lá para o passo a passo de como fazer ele? Então você vai fechar os seus olhos e vai respirar. Mas você não precisa se preocupar, porque eu vou criar uma condução para você aqui, tá podendo fazer isso, tá? Sem ter que, para que se torne um pouco mais fácil, né? Vamos dizer assim. Então você vai conectar-se com a sua intenção. Vai respirar fundo 3, 4, 5 vezes, bem devagar. Por quê? Porque aí você coloca também o teu corpo, o teu sistema nervoso no parasimpático, que é onde você está aberto para a imaginação, para a criação. Se você estiver no simpático, que é o sistema de alerta, não tem como você ser criativo. Então, por isso que é importante respirar de forma lenta e devagar. Para quê? Para que você vá para o parasimpático e biologicamente o teu corpo entenda que é seguro você criar, é seguro você imaginar, é seguro você entrar em um campo que para você talvez nesse momento seja desconhecido, tá? E veja o dinheiro entrando com clareza. Olhe você como se você estivesse abrindo o aplicativo do banco. Aqui fala até cheque, mas muitas pessoas não usam mais cheque hoje, mas como se você estivesse recebendo um Pix, como você preferir, né? Veja esse número, o seu nome, o saldo, o horário, tudo ali, tipo, disponível para você, tudo certinho, como se você estivesse realmente vivendo isso. E sinta o impacto. O que que muda? Como é que você se sente? Pague as suas contas com tranquilidade. E vou falar para vocês também uma coisa, anota isso, tá? Que é bem importante. Toda vez que você pagar alguma conta, você fala: eu sou feliz e grata por ter dinheiro e pagar essa conta com alegria. Então, traga para você um momento de pagamento de contas como algo de gratidão, uma benfeitoria que você está fazendo porque você usufruiu de algo para pagar aquilo ali. Então, aquilo te proporcionou, aquele dinheiro te proporcionou algo bom, seja um bem, seja um serviço, seja qualquer coisa, mas é uma moeda de troca, então seja grato na hora que você está pagando as suas contas, seja pela energia que você consome, que aquece a água do teu chuveiro, seja pela internet que permite com que você fale com outras pessoas, que você tenha contato com a sua família, com pessoas que estão longe.
entende? Então, toda vez que você for pagar algo, agradeça por isso. E fala: "Como eu sou grata por pagar essa conta", né. E use todos os teus sentidos, tudo, né. Então, você pode trazer a sensação de sentir, de toque, como se você sentisse, quer ir pra praia, né, a liberdade financeira, talvez aquele frio na barriga de quando você está subindo, quando o avião está decolando para você fazer uma viagem internacional. Enfim, o que você sentir que é valioso para você nesse momento. E viva um dia ideal. Imagine da manhã à noite, com liberdade e presença. Então imagine já o seu dia todo completo, como se você quando você acordasse, você olhasse o Pix, o valor ali na tua conta, como que você vai agindo ao longo do dia e vai trazendo para o teu dia formas de como se você já vivesse essa vida. Veja o ambiente, ouça os sons, sinta os cheiros. Então, ative todos os teus sentidos, que é isso que vai colapsando e mudando o seu corpo geneticamente, fazendo com que você vai mudando a sua mentalidade também. E finalize com gratidão. Agradeça como se já fosse real. Pratique isso todos os dias por 2 a 5 minutos após cada afirmação, tá? Cada vez que você afirmar, agradeça. Cada vez que você fizer uma afirmação dessas, agradeça. Traz essa intenção dentro de você. E o ponto-chave, a mente não sabe diferença entre uma experiência vivida e uma experiência ensaiada com emoção. É a mesma coisa. Para nossa mente é a mesma coisa. E você está criando conexões neurais em torno de uma nova realidade. E esse é o passo, porque você está mudando realmente, geneticamente, o teu corpo e o teu cérebro. Isso se chama neuroplasticidade, tá? Quem quiser pesquisar também, na neurociência fala muito sobre isso. E ação diária, mais o quadro de visões, mais uma tarefa muito importante para vocês, tá? Sem ação, ou seja, sem o movimento, toda afirmação ela vira uma ilusão. Não é só você sentar na cadeira, no sofá da sua casa, em posição de lótus, achando que você é Buda, que você vai ficar ali imaginando e as coisas vão cair do céu. Não é assim que funciona, gente. Precisa de uma ação. Sem ação, toda visualização ela apenas vira uma distração. Então, a ação é o que fecha o ciclo da manifestação. Então, tudo precisa cocriação. Tudo precisa de uma ação para se concretizar. O universo, ele é movimento, então você precisa estar em movimento, mas um movimento inteligente, com foco, com direcionamento, tá? E o universo, ele não recompensa quem só pensa bonitinho. Não é só pensar, não é só imaginar, mas quem age e quem cria esse resultado, você cria esse movimento. Tudo vai a partir do momento que você começa a pensar e você coloca isso para fora. Pensa e coloca para fora. Pensa e age. Entende? Isso é importante. Então, esse é o nosso passo 4. Crie um quadro dos sonhos. Pode ser no teu celular, pode ser num quadro de cortiça, pode ser com imagens que você tira de uma revista. Se você quiser criar na inteligência artificial, melhor ainda, porque você coloca você naquele lugar, naquela viagem dos sonhos, com aquela quantidade de dinheiro, você cria ali o seu saldo bancário que você quer. Então, tudo você pode criar e colocar no seu quadro dos sonhos, porque quando você sente, você fala e você vê, tudo se torna mais real, já aconteceu. E como montar o seu quadro de visão? Vamos lá. O poder das imagens, né? O cérebro ele processa imagens 60.000 vezes mais rápido do que palavras. Por mais que a gente esteja falando, repetindo e repetindo e repetindo, quando a gente repete e vê, o nosso cérebro ele cria uma chavezinha mais rápida que vira aqui na nossa mente. Então, o que você vê com frequência, o seu sistema de ativação reticular ele começa a priorizar. Ou seja, você busca com mais foco. Por quê? Porque você já está condicionado a ver aquilo. Então, teu cérebro ele vai fazer com que você chegue naquilo. Ele, como se ele começasse a procurar, como se fosse assim algo, um rastreador daquilo que você está querendo manifestar. E os 3 passos para montar o seu quadro dos sonhos, o seu quadro de visão, ele consiste em você buscar imagens que representem a sua nova realidade. O saldo desejado, como eu falei, a casa dos seus sonhos, as viagens dos seus sonhos, o seu estilo de vida, quanto você quer ganhar, né? Quanto você quer, o que que você quer proporcionar para sua família, qual é o estilo de imóveis que tem na sua casa, o que que é importante para você, traga isso para a realidade.
né? Traga isso. Você pode imprimir, você pode salvar digitalmente, você pode colocar no fundo de tela do teu celular, do teu computador, na sua pasta de imagens. Você pode colocar isso na parede do seu quarto. Já pensou você imaginando todos os dias de manhã, quando você acorda, você olhar para a parede do seu quarto, você vê o seu quadro de visão, você vê o quadro dos sonhos? Então, isso é muito mágico, tá? E veja todos os dias, de manhã e à noite, e se imagine dentro dessas cenas. Coloca a emoção, como você se sentiria se você estivesse numa praia paradisíaca com toda a sua família, podendo proporcionar para eles algo que aquela pessoa de antes, que na verdade é o seu eu atual, não consegue. Então, como você se sentiria se você pudesse levar toda a tua família para uma grande viagem, seja para Disney ou criar, fazer uma festa de aniversário dos sonhos? E ter todo mundo ali com você, comemorando, sem ter que ficar pensando em quanto você vai gastar, em quanto que vai ser, quanto vai custar. Ou tipo: "Ah, isso aqui eu não posso hoje". Imagine e sinta, tá? Você não está olhando para um sonho, você está olhando para uma futura memória. Olha que interessante isso, gente. Isso é um reflexo do que já está sendo criado dentro de você. E a rotina diária que vai transformar o teu passo a passo, a tua rotina nova, vamos dizer assim. Então, é afirmar, né? As afirmações. Repita a sua meta 5 vezes com emoção e convicção. 5 vezes, de 5 a 10 vezes, tá? Todas as manhãs quando você acorda e todas as noites antes de dormir. Visualize 3 por 3 minutos, visualize o filme mental na sua nova da sua nova realidade. Então veja como que você quer que a sua vida seja. Veja o seu quadro dos sonhos, 1 minuto ali olhando para as imagens que você criou, para as imagens que você colocou ali da sua vida desejada. Fique por 1 minuto, 2 minutos observando, se imaginando como que é, como se fosse uma memória que você já tivesse acessado, algo que você já tivesse feito, já tivesse criado. Como que foi? Qual é a sensação? Então traz isso para fora também como forma de sentimento e emoção. E haja, né? Pergunte: qual passo eu posso dar hoje? Que eu posso fazer hoje para me aproximar disso daqui? Então, sempre para você ir trabalhando a sua mente em alcançar e visualizar as oportunidades que estão ao seu redor, porque elas estão aí, acredite, elas estão aí. Você só ainda não consegue enxergá-las porque você ainda não colocou o foco real nisso, tá? E execute, mesmo que pequeno. Às vezes é uma pequena ação, 1% melhor todos os dias, quando chega no final de um ano você foi 365 vezes por 365% melhor. Então pensa só, começa 1% todos os dias. Às vezes é uma caminhada que você começa a dar, 5 páginas de um livro que você começa a ler, é o seu 1% todos os dias, tá? E evite esse erro aqui que é fundamental. Não espere estar motivado. A motivação diária, ela não acontece. E vai ter dias que você vai acordar sem vontade de fazer isso, vai ter dias que você vai dormir tão cansado que você fala: "Ah, hoje eu não quero fazer". Mas faça, não deixe, não espere vir uma motivação ou fazer só quando você estiver motivado. Essa motivação, ela não vem antes da ação, ela vai vir depois. Depois que você fez, você vai pensar: "Caramba, que bom que eu fiz", tá? E ela vem da ação, como eu falei. Então, quando você age, o cérebro ele libera dopamina. Sabe quando a gente vai, não quer ir para academia, mas a gente vai e depois a gente sai muito bem? É exatamente isso que acontece. E ela associa o progresso com o prazer, e não ao contrário, o prazer, ele, quando vem antes, ele não traz o progresso. Combinado, gente? Eu espero que tenha ficado assim claro, tá? Então, a soma aqui desses 4 passos, que é a clareza do valor, né? Trazendo essa, fazendo recapitulando tudo aqui, a clareza do valor. É isso que vai definir o destino. A afirmação diária, alimente a sua crença positiva, substitua por outra crença que, essa crença negativa que tem aí dentro, quando você faz a afirmação diária, você começa a substituir e a visualização com emoção cria familiaridade com a sua nova realidade. Então, visualize com emoção, sinta como se já tivesse acontecido. E o quadro de visão mais ação, que é o que vai transformar o invisível em visível e alcançável. Esses 4 passos, eles não são teoria, tá? Isso aqui é para colocar em prática. Então, se você aplicar isso todos os dias, mesmo que seja, tipo, mesmo que leve ali semanas, que leve meses,
Se você aplicar todos os dias, quando a sua mente muda, o seu mundo vai mudar. Então presta muita atenção nisso. E o que você tem a perder? Então, faça com convicção, faça com alegria e comece hoje. A distância entre vocês, entre onde você está e onde você quer chegar, é sempre um passo, todos os dias. E no fim das contas, não é sobre ganhar dinheiro, tá? É sobre se tornar a pessoa capaz de fazer mais dinheiro de forma mais alinhada, equilibrada, sustentável. Então, escolha uma ação hoje, não amanhã, não segunda, hoje, tá? E comece agora mesmo. Eu vou compartilhar com vocês também esse PDF e eu espero que essa aula tenha trago para vocês mais clareza sobre como a nossa mente ela influencia em tudo o que a gente faz. E eu sei que eu falei pra caramba. E eu vou trazer para vocês também uma condução para que fique mais fácil, para que vocês possam estar trazendo para a vida de vocês mais clareza sobre isso e uma condução onde que vocês possam ter mais facilidade de fazer, tá? Então vocês vão cansar de enjoar, vão enjoar e cansar de ouvir a minha voz, porque o que eu quero aqui é que vocês se desenvolvam, que vocês cheguem e alcancem o que realmente vocês desejam, que é o motivo de vocês estar aqui, que é uma liberdade financeira, que automaticamente isso vai trazer o restante para vocês também. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Assistam essa aula quantas vezes for necessário e em caso de dúvidas, manda mensagem lá no meu WhatsApp que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. E outra, quero feedback também. Fala se você curtiu, se ficou claro, se você vai fazer. Eu quero saber do teu entusiasmo de fazer isso acontecer, que é só você que tem isso dentro de você. É só você que pode fazer a sua vida mudar. Bora pra cima? Conto com vocês, conto com o seu comprometimento, eu dou meu 100%, você dá seu 100% e assim a gente alcança o que muitas vezes antes parecia inalcançável. Bora!